Estamos no ar com o nosso programa Som Sagrado no seu coração. Espera aí, vamos devagar. No seu coração, saindo do meu coração para chegar no seu coração. Atendendo ao desafio do nosso Papa Francisco, que nos pede para provocar o acolhimento, provocar o diálogo, provocar o conhecimento, para depois começar então a refletir e não somente criticar. Criticar por criticar, você já vai elaborando os seus preconceitos e estragando tudo. Mas como nós não queremos estragar, nós queremos consertar, nós queremos arrumar, nós queremos enfeitar, nós queremos inovar, então eu trago hoje no programa Som Sagrado, ela que tem tido um grande desempenho, desbravando por este Brasil afora o conhecimento, a interação, a informação sobre esse tema nosso hoje. Trazemos para o nosso programa para que possamos abrir a nossa visão e entender o que é o ser humano. Seja bem-vinda, Elisa Murgel. Chega para cá. Prazer em recebê-la nesse meu programa, Som Sagrado. Olha, fiquei esperando, mas chegou o dia, hein? Demorou, mas conseguimos ajeitar. Vamos sentar então, vamos conversar um pouquinho neste nosso programa Som Sagrado. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigado. Mas aqui eu quero te conhecer e também o público quer te conhecer, quer saber quem é Elisa Murgel. Conte para nós a sua história, de onde você vem, família, tem parentes, tem irmãos, vamos lá então. Então, eu sou Elisa Murgel, sou descendente de uma família mineira antiga. Ah, é mineiro também. Seja bem-vindo ao Centro de Tradições Mineiras. Da onde? Cataguases. Cataguases, sim. E perto de Viçosa, terra do doce de leite, né? Sim, coisas gostosas. Meus avós. E eu tenho 62 anos de idade, sou engenheiro ambiental. É uma menina. Mocinha, tá começando a vida. Sim. Adolescente ainda. Sou fotógrafa artística. Sim. Participei de várias exposições, já ganhei alguns prêmios de fotografia. E atuo como engenheiro ambiental. Ah, engenheira ambiental e fotógrafa. Isso. Muito bem. Fui casada por 36 anos. Sim. Tenho 2 filhos adultos já. Sim. 30 e vários anos cada um. Vamos lá, casada, casado homem e mulher? Então, O fui filho casada com... Sim. E aí que tá. Então, Já vamos entrando no tema. isso tudo, além disso tudo, Sim. sou uma mulher transgênero. Uma mulher transgênero. E fiz a minha transição recentemente, há 3 anos apenas, depois de viver por 58 anos uma vida masculina. Sim. Me casei com uma mulher, Sim. tive filhos, meu trabalho, minha casa. Tinha uma excelente posição socioeconômica, respeito profissional, tenho meu escritório de consultoria. E, enfim, eu era aquela típica pessoa, né, que externamente pertencia ao topo da pirâmide. Sim. Homem, hétero, casado, com filhos, profissional de sucesso, viajava muito, morava numa casa bonita e era extremamente infeliz. Porque não era eu. Porque desde criança, desde muito pequena, desde que eu me lembro, eu não me sinto dentro desse papel que a vida me deu, que a sociedade colocou. Né? Eu nasci quando eu me lembro assim, pequena, com 3, 4 anos, as primeiras lembranças minhas são que eu era uma menina. E como minha irmã, que era um pouco mais velha, todo mundo dizia que eu era menino. Eu falava, bom, então tá, quando eu crescer um pouco mais, chegar na idade da minha irmã, a fada vai me transformar numa menina. E eu vou poder ser menina. Né? Isso sem falar com ninguém, mas pensando. Eu não sei se muito pequena eu cheguei a falar, mas eu logo aprendi
que eu não deveria falar, porque não era aceito, não era considerado certo isso. Né? Isso no interior de Minas? Não, isso em São Paulo. Ah, em São Paulo eu já. nasci em São Paulo. Ah, você nasceu em São Paulo. Os pais que são mineiros, né? Meu pai é filho de mineiros, né? Sim. Mas já a família estabelecida em São Paulo há muitos anos. Mas era a década de 60, né? Começo ainda da ditadura militar, Verdade. aquele período de posições muito tradicionais, muito conservadoras e sem muito acesso à informação, né? Além do fato de que não existia internet, não existia nada disso que a gente tem hoje, né? Não tinha quase informação. As informações ainda eram controladas e filtradas e que saíam. Então, eu entendi que eu deveria cumprir aquele papel masculino que diziam que era o meu. E aí eu fui seguindo minha vida. Eu era uma criança muito obediente, muito comportada. Estudiosa, ótima aluna, tirava ótimas notas e tal. E me formei, fui fazer universidade, fiz faculdade de engenharia mecânica inicialmente, depois que eu fui para o meu, que era um desejo de minha mãe. Sonhava com isso, vamos fazer. Né? E quando eu estava perto de me formar, último ano de faculdade, tinha uma prima distante, no terceiro grau. Foi passar uns dias num sítio que meu pai já vivia na época, na Serra da Mantiqueira. E nos envolvemos. Ela, digamos assim, de certa maneira, ela me seduziu. Eu nunca tinha tido uma relação amorosa com ninguém, uma namorada, nem nada, né? E aí começamos a namorar. E em nossa primeira relação, a primeira relação que eu tive na vida, nasceu minha filha mais velha. Foi concebida na relação, ela não nasceu naquele momento. Nesse tempo você não tinha pensado aí na questão de transição? Não, eu estava naquele momento decidida que eu ia me formar, ter a minha independência financeira e buscar um caminho para ter uma vida feminina, para fazer a transição. Aí aconteceu isso tudo. Em algumas semanas, eu estava namorando uma moça bonita, ia me formar em engenharia, ia ser pai e tal. E falei, bom, então tudo isso é grilo que tem na minha cabeça, é bobagem, vamos lá, que coisa boa, tá tudo resolvido, né? Olha aqui, eu sou homem, afinal de contas, né? Olha aqui, tô namorando uma mulher, vamos casar, vou ter uma filha e tal, então, maravilha, né? E me empolguei muito com aquilo, né? Casamos. E pouco tempo depois eu já comecei a sentir essa, tecnicamente se chama da disforia de gênero, voltou. Olha então, uma informação, por quê? Aqueles e aquelas que nós enfrentamos isso dentro na sociedade de modo geral, mas dentro da igreja também, as falas preconceituosas, né? E não tem termos técnicos. Só tem a batida, não a batida, mas a agressão, a questão de refletir sobre gênero. Quando fala sobre gênero, ele aceita gênero, não podemos aceitar, mas nem os termos técnicos sabem. Isso é uma coisa interessante. Na abertura você falou do preconceito, né? O que é a palavra, né? É um preconceito elaborado. É um conceito prévio. É uma coisa que a pessoa tem dentro de si, uma ideia que a pessoa tem dentro de si, antes de conhecer. Antes de ter o conceito, né? De ter a base do que é o fato. Isso é um preconceito, né? E por isso que eu agradeço essa oportunidade de estar aqui. Já dei algumas palestras e vídeos e tudo, e me empenho, a minha militância até, divulgar a história, a questão das pessoas transgênero. Eu nunca pensei em fazer isso. Depois que eu depois que eu fiz minha transição, eu falei, vamos fazer isso. Porque é esclarecer, mostrar
que eu e outras pessoas como eu somos pessoas comuns. Né? O que eu falei? Eu sou uma mulher, engenheira, profissional, vivo sozinho, tenho meus filhos, tenho meu papel na sociedade, tenho uma vida comum. Sou uma pessoa normal, comum. Que paga imposto. Tudo. Pago imposto, falo mal do governo, tudo isso. Né? Me divirto, tenho meus momentos de alegria, de tristeza, minhas ansiedades, meus sonhos. Né? Sou uma pessoa como qualquer outra, uma mulher como qualquer uma. E é assim. Agora, existem estereótipos, existem clichês em cima. Qual o estereótipo que mais te agride? Olha, eu tenho uma situação extremamente privilegiada. Sim. Eu nunca sofri uma agressão de gênero. Agressão verbal e física. Nem verbal nem física. Olha aí. Coisinhas assim, de me chamarem no masculino. Sim, releva. Dou uma boa resposta. Uma vez uma mocinha no órgão, numa repartição pública lá, num poupa-tempo, fala, o senhor deve ir por ali. Uma mocinha, jovenzinha bonitinha. Eu dei um sorriso bem simpático para ela. Falei, muito obrigada, meu rapaz. E fui embora. Né? Já que a brincadeira é ficar trocando o gênero das pessoas, troquei o dela também, né? E não briguei, não vou fazer barraco, não vou ficar... Não é por aí que a gente resolve. Que educa, né? Mas eu tenho uma situação privilegiada. Mesmo fazendo parte de uma minoria na sociedade, uma minoria que é discriminada, eu sou branca, é um ponto importante. Sim. Tenho uma posição socioeconômica boa, tenho cara de rica, Situar. não sou tão rica assim, mas trabalho, sou uma trabalhadora especializada, mas sou uma trabalhadora. Curso superior e executando né? outra vida. Mas, enfim, tenho cara de rica, tenho uma posição social boa, não sei o que tal. Então, digamos assim, as pessoas que vão ter o preconceito freia um pouco. Segura. Né? E mais, eu estudei num colégio de elite de São Paulo, um colégio religioso, padres jesuítas e tal. Tenho muitos amigos até hoje que eram colegas desse colégio e que é a elite paulistana. Né? Então, essa bolha de classe média alta, eu faço parte dessa. Eu vou segurar um minutinho para você não furar a bolha antes. Nós vamos só dar uma pausa, um intervalo. Você vai ouvir o meu recado e nós vamos voltar novamente conversando com Elisa Murgel, né? Agora eu corrigi, porque eu falei Murgel. É Murgel. É de alemã? É alemão, não? É croata. Então nós voltamos logo após aí a nossa mensagem, que você sempre acompanha, e aí continuamos então com a nossa convidada no dia de hoje. Para manter este trabalho de evangelização, nós temos muitos gastos. Nós precisamos do seu apoio, da sua contribuição. Faça contato com a nossa equipe. Manifeste o seu apoio. E a você que já é colaborador, que ajuda a manter esse trabalho, o nosso muito obrigado. Que Deus te abençoe e prospere cada vez mais e lhe dê sempre a paz, o amor e a concórdia. Estamos de volta com o nosso programa Som Sagrado, aqui hoje recebendo Elisa Murgel. E ela é, então, fotógrafa, ela é engenheira, né? Por que será que a gente tem isso de confundir engenheiro com arquiteto? Não. Ela é engenheira, tem a sua atuação na sociedade paulistana, tem desenvolvido um grande trabalho, né, de instrução, de informação,
de provocar diálogo para o entendimento. E vai nos contar também como é que foi isso, essa história. Você começou a falar no outro bloco. Furou a bolha. Então, eu estou furando, porque a bolha é resistente, né? Sim, sim. E aquilo que a gente estava falando do preconceito, né? Eu acho que o importante é criar esse conceito, esclarecer as pessoas, para transformar o preconceito no pós-conceito, né? E aí, se a pessoa quiser ser preconceituosa, certo? Quer dizer, discriminar, atacar, sabendo, tudo bem, é um direito de cada um, né? É o livre-arbítrio, né? Sim. Agora, não por desconhecimento, né? E é uma coisa que eu sempre costumo dizer, eu não censuro, não critico uma pessoa que tenha um preconceito com relação a uma pessoa transgênero por desconhecimento, né? Cabe a nós levar esse conhecimento. Porque, pensa bem, todo mundo tem medo do desconhecido, né? Quem anda numa rua escura, num bairro que não conhece? Ninguém. Porque, ou se for obrigado, vai andar com medo. E se aparecer uma pessoa, vai ou fugir ou agredir essa pessoa, e a pessoa pode não estar querendo nada, não está querendo fazer mal algum. Mas por quê? Porque é o desconhecido. Então nós temos medo do desconhecido. Tivemos essa pandemia no começo. Não, tem que fazer tudo, tem que passar álcool, pegar os produtos do mercado e limpar, não pode sair de casa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Por quê? Porque ninguém sabia. A única coisa que se sabia é que era um vírus que matava pessoas. Agora, como que é, como que passa, gerou um pânico pelo desconhecido, né? Então, precisa conhecer. Sim. E Elisa, essa é a nossa sim. função, né? E eu estou aqui também para conhecer, para também buscar junto contigo o conhecimento e propiciar para que os meus internautas possam, então, interagir com esta informação, adquirindo esse conhecimento. Todos os transgêneros buscam fazer a operação dos órgãos... Não. Mas há aqueles que têm necessidade de fazer? Porque pode acontecer... Sim. Na ciência, nós vamos ver isso, né? Porque pode acontecer da pessoa nascer com os dois órgãos genitais, né? Sim, aí é o que se chama atualmente, antigamente era o hermafrodita. Hermafrodita. Agora é o intersexo. Intersexo. Né? Quer dizer É que o uma conceito correto é intersexo. É intersexo. Que é uma pessoa que tem uma formação genital com as características dos dois sexos, né? Às vezes um mais atrofiado que outro, tal, mas tem aquilo. Agora, o gênero não tem nada a ver com isso. A questão está aqui e aqui. Então vamos aí, vamos é esmiuçar isso para nós. Não é físico, é uma questão de identidade. Identidade mental. Né? Valdir, você é homem. Sim. Quando você percebeu que era homem? Na idade dos 14 anos. Mas, garotinho, pequeno, você sabia que você era um menino? Menininho, achava que era menino. Menininho. Era um menino. Mas alguém te contou que você era menino? Você sabia que você era menino? Olha, eu vou contar um episódio aqui que nós passamos. Aí eu fui descobrindo. Porque nós, na infância, em Minas, os meninos todos desciam para nadar na pedreirinha, né? E eu cresci vendo todo mundo nadando na pedreirinha para baixo de casa, os meninos nadando, todo mundo nadando, e nós nadávamos muitas vezes, não sempre, mas nadávamos pelado. Aí você viu a parte física. Aí nós via o peru do outro e sabia que tudo era menino, né? E aí, acho que na idade dos 15 anos, nossa, vou contar isso agora. Não sei se os 15 também, bem menos, acho que uns 12 anos. Então, uma vez, nunca contei isso. Então, tomei banho com a menina. E aí eu vi que a menina não tinha peru. Olha, até os 11 anos, eu não tinha essa noção. A criança não diferencia, mas é isso. Você sabia, desde pequeno, desde que você se entendia Sim. por gente, você sabia, não, eu sou um menino. Eu tenho peru. Independente disso. Sim. Antes de saber que isso diferenciava os meninos das meninas, né? Antes de saber que ter ou não ter aquela coisa pendurada lá
Era o que representava Sim. o macho e a fêmea, o menino e a menina. Mas sabe por quê? No interiorzão isso é muito forte. É forte. Porque os maiores, as pessoas adultas brincam com a gente assim, com os menininhos. Hoje nem tanto. Vou cortar o seu peru. Então, mas eu sabia Sim. que eu era menina. Eu tinha certeza absoluta. Né? E aí tinha até isso. Não, mas você tem uma coisinha lá. Né? Eu pensava, bom, sei lá, né? Um dia vai cair. Porque não devia ter, então. Né? Você chegou a falar pra sua mãe que eu pensava que um dia ia cair? Que eu me lembre, não. Não, sim. Que eu me lembre, não falei. Né? E mamãe nunca tocou nesse assunto também. Não tinha. É família tradicional, né, não, paulista. e minha mãe era um caso à parte ali e tal, que então não era muito aberta a diálogos, né? Mas o que eu estava falando, não, Sim, voltou. a questão do gênero é a identidade do gênero. A pessoa Não é sente física, e né? sabe que é. Isso não tem nada a ver com questão anatômica, física, Ok. tá? Existem estudos que dizem que há uma questão no hipotálamo diferente, não sei o que tal, mas são pesquisas, não tem nada muito confirmado, né? O fato é que dizem estudos tal que algo em torno de 2% da população, o que significa que são pelo menos 4 milhões de pessoas no Brasil, sentem, sabem que se identificam com um gênero que não é aquele gênero Que é do gênero que nascimento, nasceu. biológico, físico. Isso também não tem nada a ver com preferência sexual. Tá? Uma mulher transgênero pode ser heterossexual, gostar de homens, querer ter relações com homens, como também pode ser lésbica, e está interessada em outras mulheres. Tá? Assim como a população cisgênero, né? O cisgênero são as pessoas que se identificam com o gênero de nascimento. São os outros 98%, é a maioria. Né? Homem cis, mulher cis. Isso. É o que diz aí. Então, e um homem cis, ele pode ser homoafetivo ou não. Pode ser hétero ou homo. Tanto faz. Né? Com a população transgênero também acontece isso. Né? Então, não tem nada a ver com isso. Agora que você perguntou da cirurgia. Isso. Aí é uma questão que a medicina chama de disforia de gênero. Né? O que é a disforia? É uma questão que a pessoa sente estar inadequada com o seu gênero. Então, falando por mim, a vida toda ter aquelas coisas penduradas no meio das pernas me incomodava muito. E eu fiz a minha cirurgia 1 ano e pouco atrás. Né? 2 anos depois da transição e tal, eu fiz a minha cirurgia. E sou uma mulher sem útero, mas com todo mais. Né? Como, aliás, grande parte das mulheres da minha idade tiveram mioma, alguma coisa e tal. E teve que tirar o útero. Né? Por outro lado, eu não tenho necessidade de colocar um silicone aqui e tal. Tem um hormônio e tal, é pequenininho, mas é meu. E não me incomoda. Cirurgias faciais não me incomodam fazer. Agora, tem mulheres trans que precisam colocar um peito de Fafá de Belém ali e tal, para poder se sentir feminina. Né? E a genital não sente essa necessidade, convive muito bem com aquilo. Né? Da mesma maneira que eu convivo muito bem com outras características masculinas que eu desenvolvi ao longo da adolescência, porque os hormônios vieram. Sim. Né? Mas com aquele detalhezinho em si, me incomodava profundamente. Né? Então isso. Então não existe uma regra. Certo? Assim como toda a humanidade, as pessoas transgêneros são diversas. Sim. Né? E os e as, né? Transgêneros está presente também nas salas de aula. Eu tenho observado assim, existe a preocupação de inúmeros pedagogos e filósofos, né, de todas as áreas. Mas aí, é lógico que quando vai pensar a questão do ensino, chama-se, né, os pedagogos, os filósofos, né,
A contribuição da matemática, de todas as áreas. Mas o sistema de ensino, pela pouca experiência que eu tive na sala de aula, ele está bem centrado só na questão do nome. Parece que se o menino se identifica com o seu nome, né, social, né? Nome social, a menina se identifica com o nome social, então oferece o nome social, basta o professor chamá-lo pelo nome social e a questão de gênero está resolvida. Eu pergunto, qual seria a sua posição ou Então, interferência? até abrindo, existe aquela questão com crianças transgênero, né? Existem crianças transgênero. Eu fui uma criança transgênero. Só que A situação está aí. dentro do armário. Então, eu garanto que existem crianças. Quando eu era criança, eu me sentia transgênero. Eu não sabia o que era isso, porque não existia informação. Como existem pessoas idosas transgênero também, né? E eu digo idosa porque eu já tenho cartão de estacionamento de mais de 60 anos, então oficialmente eu sou idosa, Sim. né? E não me sinto, né? Eu Sim. estou começando a me sentir viva, né? Isso é importante. Depois Claro. da minha transição, depois que eu passei a ter uma vida feminina, e mais forte ainda depois da cirurgia, mas não por causa da cirurgia, né? Quer dizer, mesmo antes, quando eu passei a viver publicamente como Elisa, tive meus documentos retificados, com o nome e tudo, os sentimentos, as pessoas me falam, como é que você se sente? Plena e viva. Porque antes eu não existia, eu representava um papel. Eu não me sentia viva, porque Sim. não era eu, né? Agora, então, isso aconteceu comigo desde a infância. Tá? Então, eu sei que eu não sou caso único no mundo. Eu faço parte desses 2%. Então, existem muitas crianças que estão na escola e sentem isso. Algumas têm apoio em casa, têm um acompanhamento terapêutico bom, outras, infelizmente, não. Então, é isso. Agora, como que é no ambiente escolar? Quer dizer, direção de escola, professores, não sei o que, precisam, vendo algo estranho, conversa com os pais, ver como é que é, qual que é a orientação e seguir. E dar a liberdade, permitir, né? Atualmente foi instaurada uma CPI na LESP, né? Na Assembleia Legislativa de São Paulo. Para verificar a questão do centro de transgêneros do Hospital das Clínicas, que é uma coisa extremamente grave, porque fala, estão mutilando crianças, estão agredindo crianças. Não. O que faz... É um espaço de diálogo, né? Primeiro, é um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, especializado, muito bom para ver se aquilo é verdadeiro, se o sentimento é verdadeiro ou não. Com psicólogos, Com psicólogos psiquiatras, tudo. Especializadíssimos na questão, né? Tratamento que se faz médico, né? Não se faz, por exemplo, a terapia hormonal que eu faço. Eu tomo hormônios de reposição de menopausa, hormônios femininos de reposição de menopausa, para ter as características femininas pouco a pouco se ajustando, o acúmulo de gorduras vai mudando a face, um pouco de seio que cresce, e sensibilidade que aumenta, né? Pele, tudo, pelos do corpo que diminui, né? E agora, com um jovem menor de 18 anos, não se faz isso. O tratamento por De oferecer medicamentos. Não esse tipo de medicamento. O medicamento que se oferece é um bloqueador de puberdade, de adolescência. Então, o que acontece? Aquele jovem, aquele adolescente que se sente transgênero, que sente, sei lá, um menino que se sente ser uma menina, certo? Ou, ao contrário, uma garota que tem certeza que ela é um menino, né? Tem o acompanhamento psicológico e o endocrinologista dão medicamentos para não desenvolverem as características de gênero que começam na adolescência. O engrossamento de voz, no homem, né? No rapaz, nascer barba, essa série de coisas que vão marcando o aspecto físico
físico masculino são bloqueados numa menina transgênero. E num menino transgênero não vai ter seios, não vai menstruar, vai segurar. Agora, esses remédios fazem mal? Não. Esses remédios são usados normalmente, por exemplo, quando o adolescente tem problema de crescimento. Então você dá uma segurada por mais uns 2 anos para dar aquele último estirão de crescimento e aí começa e volta a adolescência. Então, se você dá um bloqueio de puberdade para uma criança, para um adolescente, Sim. até os 18 anos, se chegando aos 18 anos, aquele jovem chega, não, fiz a minha terapia, eu quero seguir com o meu gênero de nascimento, né? Eu não sou mulher, eu sou um homem mesmo, suspende o remédio e começa a adolescência dali para lá, vai desenvolver barba, vai crescer, a barba vai engrossar a voz, vai cair cabelo mais tarde, vai ter todas as características e vice-versa, para o outro caso. Então, é apenas um atraso. Por quê? Porque a coisa mais difícil, mais traumatizante, que eu passei por isso, eu me sentindo uma menina, tinha um corpo de criança. Sim. Nos meus 13, 14 anos, de repente, eu comecei a desenvolver características masculinas que não correspondiam à minha identidade. É extremamente sofrido. Permita-me só um momentinho. Nós vamos dar uma pausa para os nossos comerciais e para você acompanhar mais de perto o trabalho do Ministério Cantor de Deus e as buscas que nós estamos querendo realizar com o seu apoio e com a sua ajuda. E nós vamos voltar com a nossa querida amiga Elisa Murgel, falando para nós sobre transgêneros. E aí você vai abastecendo o seu conhecimento para que estas palavras, estas frases preconceituosas de perseguição, de batida de frente contra as escolas, contra um governo que busca refletir sobre isso, vá saindo. Porque, como o tema nosso hoje diz, transgêneros, eles estão aí. E daí? Para manter este trabalho de evangelização, nós temos muitos gastos. Nós precisamos do seu apoio, da sua contribuição. Faça contato com a nossa equipe. Manifeste o seu apoio. E a você que já é colaborador, que ajuda a manter esse trabalho, o nosso muito obrigado. Que Deus te abençoe e prospere cada vez mais e lhe dê sempre a paz, o amor e a concórdia. Estamos de volta com o nosso programa Som Sagrado, daqui do nosso coração para o seu coração, né? Estando presente nessa sociedade que está de cabeça e pernas para o ar, né? Que não aceita o outro porque o outro é assim, ou é daquele jeito, ou é daquela forma. Eu acho que o que nós temos que olhar sempre é: o outro também é ser humano, o outro também respira, o outro também tem sentimento, o outro também está presente no espaço que você está, respira do mesmo ar e consome os mesmos produtos que você também consome. Então, por aí nós vamos. E desses produtos que nós consumimos, Elisa, um deles é a questão da fé, né? Por isso, eu quis trazer, né, você aqui nesse meu programa, no programa Som Sagrado, atendendo ao pedido do Papa Francisco. Na Jornada Mundial da Juventude, ele deixou bem claro isso, né? A questão da preocupação da igreja estar acolhendo a comunidade homoafetivo, abrindo as portas também para acolher a comunidade LGBT. Aí tem mais, né? Tanta coisa que tem nas letras. Tem o alfabeto inteiro. Alfabeto inteiro. Eu já me perdi. E
o desafio está dado, né? Acho que as portas da igreja e do céu é para aquilo que Deus, né? Na minha concepção de fé, né? Você não tem uma profissão de fé, né? Tem? Então, não, eu venho de uma família católica, Ah, né? sim. Estudei em colégio religioso, então eu tenho uma formação católica. Pois eu gostaria de ouvir de você como que você vê a Igreja Católica em relação a esse tema que nós estamos aqui debatendo. Então, Sinta-se à vontade, né? Sem milímetros, não, viu? então, eu não pratico uma religião, Sim. né? Eu poderia ser considerada talvez uma pessoa agnóstica, tá? Eu acredito numa força superior, mas eu não consigo seguir um procedimento, tudo A que vem em doutrina. torno de uma doutrina Ah, sim. religiosa que foi criada por pessoas. Sim. Né? Então é interpretação, eu não acho que exista uma religião verdadeira, outra tal, mas existe uma força superior. E eu acho muito bonita a fé. Nesse domingo eu estava em Salvador, fui à Bahia fazer um trabalho e passei no domingo, fomos visitar e fomos na igreja de Nossa Senhora do Bonfim. Ah, linda. Né? Eu conheci lá. Nossa Senhora do Bonfim. Nossa Senhora do Bonfim. E com as famosas fitinhas, né? Isso. E estava correndo a missa lá. E eu fui assistir a missa. E do lado de fora, porque não dava para entrar. Lotada. E me emocionei muito com a emoção das pessoas que estavam lá. Então eu acho a fé uma coisa muito bonita. Eu respeito e admiro uma pessoa que tenha muita fé, certo? Seja ela qual for, né? Desde que seja sincera aquela fé, né? A fé, vou à missa no domingo e depois eu faço uma falcatrua qualquer no meio político, por exemplo, isso para mim é falso, é uma fé falsa, né? Só porque está querendo comprar o seu lugar Fé de, no reino dos fé de céus, representação, né? Então, e eu tenho uma convicção clara que é o seguinte, existe uma força superior. Se é Deus, se é Jeová, se é Maomé, se é Buda, não importa, se é Tupã, né? Sim. Existe uma força superior que é feita de amor. Para mim, Deus é amor. É a última frase da Porque Bíblia. amor é o que rege a humanidade. Uma das últimas frases da Bíblia é essa. Deus é amor. Jesus pregou amor a vida inteira. Ele foi para a cruz pregando amor. Né? Então, então eu acho que Deus, tenha ele a forma que tiver, ele é amor. Então a gente deve amar. A gente deve respeitar. Né? E ser ética. O que é a religião? O que são os 10 mandamentos, se não um código de ética? Ética de convivência social. Né? Então, tudo que está na Bíblia, em escrituras sagradas de qualquer religião, são os códigos de ética daquela comunidade, daquela civilidade, daquela população, daquele grupo humano dentro de seus costumes. Né? Então, se eu estiver praticando a ética, Deus, seja ele quem for, certo? Vai me acolher. Por quê? Ele é amor. O amor acolhe, ele é né? amor. Se eu praticar amor na minha vida, é assim que a coisa vai ser. Né? E aí, voltando ao nosso tema, né? Como que entra a questão de gênero, de pessoas que transicionam nos gêneros, né? Com o amor, com a fé. E a resposta é como tudo. Como qualquer outra coisa. Como no trabalho, como no estudo, como nas relações familiares. Assim como qualquer pessoa. Eu tenho uma amiga transgênero que tem um filho, Rafael, que tem síndrome de Down. E ele tem, então, aquela cabeça, aquele espírito puro, infantil, mas puro, né? E perguntaram para ele como que é uma pessoa transgênero. Ele fala, normal, mas é feliz.
Oi. Normal, feliz. Normal e feliz. É assim que ele vê na pureza dele, né, uma pessoa trans. Quem que ele conhece? O pai dele, eu e umas 2 ou 3 amigas mais. Né? E ele convive com essas pessoas e nos vê como pessoas normal, mais felizes. Né? Então é isso. E aí entra a questão do respeito. É respeitar a pessoa dentro da sua identidade. Tá? O que eu estava falando no começo, eu tenho uma situação extremamente privilegiada. Então eu sou aceita. E é uma coisa que muitas vezes me deixa indignada. Porque se eu não tivesse essa minha posição social, enfim, se eu fosse negra, pobre, tá, já discriminada pela pobreza e pela cor da pele, e fosse também transgênero, eu sofreria discriminação. Ou outras mulheres que são trans sofrem a discriminação. Certo? E eu não. Isso não é justo. Isso não está certo. A gente tem... As pessoas têm que ser respeitadas porque são seres humanos. Quem tem fé tem que ver, são filhos de Deus. É o que falou o Papa Francisco. São filhos de Deus. As pessoas transgêneras são filhos de Deus. Tem que ser respeitadas por isso. São seres humanos. Todo ser humano tem que ser respeitado. Existem os estereótipos. Né? Por exemplo, eu acho que todo mundo que tem mais de 40 anos se lembra do programa Silvio Santos do domingo, que tinha um show de travestis, de não sei o que ficava dublando, com sainhas curtas, decotes enormes e tal, e coisa, e ficavam lá fazendo poses sensuais e não sei o que, dublando músicas de Tina Turner e coisas assim. E aquilo é uma coisa grotesca, né? Que fez um desserviço tremendo, porque criou a imagem de que uma pessoa transgênero ou uma travesti é isso. É vulgar. É vulgar. É, né? é mesquinho. Eu sou uma engenheira, eu me visto de maneira sóbria, eu não uso mini saia, não uso biquíni, porque eu tenho 60 anos. Certo? Se eu tivesse 18, eu usaria. Né? Então, por quê? Porque não fica elegante, não fica bem. Né? Agora, não me exponho, ou a questão da prostituição, né? Você relaciona a transgênero, a travesti, não sei o que tal, a pessoa que está se prostituindo. E a sociedade é bem certo? assim, vai Agora, nesse caminho. por que essas moças estão se prostituindo? Porque eu conheci outro dia num debate na Unicamp, participei de um debate na Universidade de Campinas, sobre mulheres transgênero, agora em março, na Semana da Mulher. E era eu, uma moça jovem, estudante da universidade, e uma outra jovem também, com seus 50 e poucos anos, a Sara, que é do Rio de Janeiro, que é militante, escritora, professora universitária, doutora em letras, e ela, com 12 anos de idade, foi expulsa de casa, porque se manifestava de uma maneira feminina. E foi expulsa de casa, foi parar na rua. Agressão, né? Para sobreviver, ela teve que se prostituir. Mas seguiu os estudos. E hoje é uma doutora. Tá? Agora, outras não tiveram a mesma força, ou a mesma capacidade, ou as mesmas condições. Tá? Então, é uma questão de sobrevivência. São vítimas, não é por opção. Né? Não é de cunho sexual. Né? Então, eu fiz minha transição há 3 anos e até hoje não tive um namorado, não me relacionei sexualmente com ninguém, porque não calhou de ter. Certo? E não, porque eu tenho meus sobrinhos, tenho minha família, tenho meu trabalho, meus amigos, e estou satisfeita com isso. Então eu não busco algo sexual, algo
depravado, longe disso. Sim. Né? Vamos com a vida íntegra, né? A vida normal, Normal. a vida comum. Nós vamos voltar nesse assunto. Eu vou pedir para você 2 minutinhos e nós vamos para o intervalo e voltamos na continuação desse nosso tema sobre transgêneros para que você seja instruído e tenha a formação e seja capacitado para conviver com essa diversidade que existe na sociedade. Transgêneros, eles estão aí. E daí? Para manter este trabalho de evangelização, nós temos muitos gastos. Nós precisamos do seu apoio, da sua contribuição. Faça contato com a nossa equipe. Manifeste o seu apoio. E a você que já é colaborador, que ajuda a manter esse trabalho, o nosso muito obrigado. Que Deus te abençoe e prospere cada vez mais e lhe dê sempre a paz, o amor e a concórdia. Maravilha, estamos de volta com o nosso programa Som Sagrado, com esse tema transgênero. Mas além do tema, eu quero reforçar este meu pedido e convite para que você conheça cada vez mais o canal Valdir Saboia Cantor de Deus e também aos quartos sábados do mês o programa Saúde e Companhia com a Silvana Moronté. É o momento então que você pode estar aprendendo, conhecendo mais sobre terapia holística e você pode estar aplicando na sua vida ou até marcando a consulta no espaço onde ela atende lá na Zona Leste, que agora aqui eu não tenho endereço, mas depois eu coloco na tela para você. E caso você queira também vir no programa Saúde e Companhia, é só pegar pelo e-mail e você envia o seu pedido e nós vamos então agendar, tanto para estar no programa da Silvana, como também aqui no programa Som Sagrado, para que você apresente. E mais uma vez eu reforço, como você viu na vinheta, este trabalho é mantido com o seu apoio, com o meu apoio, com o apoio de todos nós. Então a cada um, aquele que vem, não interessa o valor que você possa contribuir, será muito bem-vindo. Nós poderemos cada vez mais inovar e intensificar o nosso trabalho. Queremos voltar com a rádio CTM, Coração Amigo, para que ali nós possamos estar colocando, voltar com o programa Me Conta Rosa, com o programa do Jorge Casos e Contos de Minas, com o meu programa também, que está lá, que eu tenho meus horários, todos nós juntos. Seja nesse mutirão, junto ao CTM, ao Centro de Tradições Mineiras, com o programa Som Sagrado e aqueles que vão dando as mãos para caminhar conosco. Assim como chegou até nós hoje, a nossa querida Elisa Muriel. Seja bem-vinda mesmo, não só nesse momento, viu? Venha conosco aqui, ainda mais sabendo que você transita no mundo das fotos, ó. Poderá nos ajudar muito também, nesse sentido. E uma coisa que eu gostaria que você comentasse, você está com a exposição, né? Estou. Comenta para nós, fala dessa exposição. Onde está mesmo? Então, agora tem uma exposição coletiva no Shopping West Plaza. Sim. West Plaza na Paulista? Não, lá na Água Branca. Ali. Na Água Branca. Isso. Na Barra Funda? Isso, Barra Funda, isso. Isso ali. E está terminando uma exposição individual no JAN, que é um restaurante, centro de arte e música japonês do Itaú. Oh, que beleza. E tem um material permanente também na Vila Madalena, na Rua Girassol, 475. Isso aí, será um prazer, viu? Então lá, está sempre aparecendo alguma coisa. Sim. Alguma exposição. Mas conta, das fotos, você começou a despertar, então, primeiro engenharia e depois as fotos? Isso, não, eu me formei em engenharia, eu sempre fui muito ligado em música. Ah, sim. Toco blues na guitarra. Ó, que chique. Aí pode fazer um blues aqui. Não, eu sou amadora, só para me divertir. Mas fotografia, eu comecei na fotografia há uns
25 anos atrás, mais ou menos, 30 anos. E era uma fotografia muito técnica, fotografia de engenheiro. De engenheiro assim, mesmo. fotografia certa, com a técnica boa, uma boa imagem. Né? Enquadrada ali, você diz? Bonitinha, como qualquer cartão postal, assim, né? Não tinha alma. Né? E de uns 7, 8 anos para cá, eu comecei a me soltar mais e fotografar de uma maneira mais intuitiva, com mais sentimento e fazendo mais arte, realmente, com a fotografia. E a minha terapeuta disse que sempre foi, essas fotografias foi quando a Elisa subiu a câmera. Foi o meu lado feminino que começou a ver isso, a dar esse sentimento. O fato é que, conforme eu fotografava, eu liberava mais os meus sentimentos. E a minha necessidade de viver o meu gênero começou a crescer a partir disso. Então a fotografia, ela ao mesmo tempo foi causa e efeito do meu processo de não dar mais agora, eu preciso fazer a transição. Até um ponto, né, que eu não falei no começo, que final de 2019, começo de 2020, antes da pandemia, eu comecei a ter problemas de saúde sério. E eu tive uma embolia pulmonar, eu quase morri. E cálculos renais, palpitação e tal, uma série de problemas de saúde. E quando eu quase morri, fui internado e tal, eu pensei assim, poxa vida, eu não vou me permitir morrer sem ter vivido antes. Né? E aí foi que eu conversei com minha família e tudo, e falei, olha, não tem jeito, eu preciso seguir esse caminho, é uma questão até de sobrevivência minha. Né? Porque eu literalmente estava me matando, eu remocei uns 15 anos depois da transição, minha saúde melhorou, nível de colesterol ficou bom, pressão arterial ficou boa, nunca mais tive cálculo renal, quer dizer, melhorou, porque eu estava me destruindo fisicamente pela frustração de vida que eu vivia. Elisa, deixa eu te perguntar, e existe um tempo certo para fazer a operação ou a qualquer momento? Veja bem, operações consideradas mais estéticas, né? Como face, seios e tal, a pessoa tem que ser, eu não sei se é mais de 18, 21 anos, qualquer coisa assim, acho que 18 anos pode fazer. É uma cirurgia plástica, tá? A cirurgia correção genital, ela só é, pelo Conselho Federal de Medicina, pela ética médica, ela só pode ser feita segundo algumas condições. Então, primeiro, tem que ter um parecer de pelo menos 3 médicos. De psiquiatra, o próprio cirurgião, endocrinologista, tal, que acompanhem o paciente há algum tempo e que indiquem a cirurgia. E essa pessoa, para fazer a cirurgia, para estar apta a solicitar a cirurgia, seja pelo sistema, pelo SUS, ou seja pelo sistema privado, só pode depois de 2 anos de vivência no seu gênero de sentimento, de identidade. Né? Então eu fui fazer a cirurgia 2 anos depois de ter de estar vivendo a vida feminina, com terapia hormonal, com tudo e tal. Por que isso? Porque a cirurgia vai corrigir uma questão física. Ela não vai corrigir aqui dentro. A questão psicológica, né? A questão de como você se adaptar ao novo gênero. Como, eu, por exemplo, durante muito tempo, eu acredito num clichê, né? Ai, nasci no corpo errado, né? Que é um clichê. Pessoas estrangeiras falam muito, nasci no corpo errado. Até que teve um dia, antes da minha transição, que eu pensei, falei, peraí, não nasci no corpo errado coisa nenhuma. O corpo sou eu. Para quem tem fé, é o corpo que Deus me deu. E se eu estou aprendendo a gostar de mim, a ter autoestima, porque eu nunca tive, né? Eu tenho que gostar de mim e gostar do meu corpo. Eu sou parte do meu corpo, né? A gente não pode separar isso. Então, mas o que está errado? Eu estou vivendo uma vida errada. Então eu tenho que adaptar, mudar a minha vida do que eu sou, não é o meu corpo. Né? Então, esses 2 anos é o tempo para a pessoa mudar a sua vida, estar bem resolvida com aquilo,
tá tudo em ordem, tá com os pareceres médicos, psicólogo, terapeuta, tudo falou, ó, tá tudo ok, você tá pronta para fazer a cirurgia. Aí faz. Aí corrige essa anomalia física. Porque a gente sente como uma anomalia. Eu sentia como se eu tivesse um tumor que aparecia lá e que eu via e que eu tinha que mexer cada vez que eu tomava um banho, que eu ia no banheiro. Né? É muito sofrido, muito difícil. Né? Então eu tirei isso. Agora mudou minha vida? Minha vida não mudou. Minha vida continua a mesma que vinha sendo há 2 anos antes. Sim. Meus amigos, minhas amigas, o nosso tema está vasto, interessante e envolvente. É evidente que eu vou receber vários tipos de mensagens. Serão todas muito bem-vindas. Servirão para que a gente possa avaliar, para que a gente possa aprofundar cada vez mais. Nesse programa Som Sagrado, eu conversei hoje com a Elisa Murgel, né? Murgel, né? Acertou, terminou. Agora eu vou aprendendo aos pouquinhos, eu sou um bom aluno. Então, trouxemos esse tema para que possamos, né, abrir os nossos corações e sabermos que estamos presentes numa sociedade que exige de cada um de nós interpretação, reinterpretação, convivência e envolvimento. Não somos uma ilha, não podemos criar um mundo fechado, reconstruir uma bolha, seja aquela bolha, né, que a Elisa furou, querer reconstruir a bolha e entrar para dentro. Nós devemos voltar sempre às nossas origens e refletir como é que estamos lidando com as novidades que vão surgindo no nosso dia a dia. Uma família, ela não pode ser considerada família somente porque constitui ali papai, mamãe, primo, sobrinho, vovó. E aqueles agregados que vão chegando? Aqueles que vão chegando. Pode ser que aquele que chega por último seja também um trans. E será que nós vamos abandonar? Porque não tem o mesmo tipo de pensamento que eu tenho? E nós vamos jogar para fora? Não pode entrar dentro da sua igreja? Vamos parar um pouquinho e pensar, né? Existe sim dentro da igreja a regra fechada, a doutrina. Não é? Mas eu acho que a bênção ela passa bem acima da doutrina, e a bênção, o amor, é para todos. O programa Som Sagrado falou hoje com Elisa Murgel. E aqui está à nossa disposição. Você pode estar mandando mensagens, né? Ela vai deixar também comigo o e-mail, que eu vou colocar na tela para você. Você já está vendo aí o e-mail dela, passando na tela. E aí você vai poder estar encaminhando o seu e-mail, as suas perguntas. Você pode também convidá-la para estar na sua comunidade ou na sua empresa, porque você faz esse trabalho, né? Faz palestra. Para mostrar, para divulgar realmente. E ali nós estaremos juntos. Eu quero te agradecer, então, essa nossa convivência, essas informações, e o seu espaço está aqui. Seja sempre bem-vindo. Para mim é um desafio. Muito eu aprendi, porque desconhecia, né? Não dá tempo de ler sobre tudo, e você me trouxe a informação. Eu agradeço de coração. As portas do Som Sagrado e do Centro de Tradições Mineiras estão abertas para você, para os seus amigos, para suas amigas, tá bom? Seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe. Muito obrigada. Seja bem-vindo. Obrigado.